O guerreiro pacífico. De certa forma, todos nós somos um pouco guerreiros, somos, né? A gente vence muitas batalhas, né? A gente enfrenta muitas adversidades, problemas, conflitos, né? Portanto, a gente é um guerreiro. Mas eu acho que um guerreiro bom tem que ser um guerreiro pacífico. Por que um guerreiro pacífico? Né? Um guerreiro de paz, né? Ele batalha, ele trabalha, ele busca, ele vai em frente, mas ele faz tudo isso de forma pacífica, né? Ele não desenvolve nenhum tipo de confronto, a não ser com seus problemas ou com as suas deficiências. Esse título achei interessante porque tem um livro que chama O Caminho do Guerreiro Pacífico. É possível que alguém aqui já tenha lido. Conhece? E tem um filme também com esse mesmo nome. A história é mais ou menos o seguinte: um rapaz muito bem sucedido, de família abastada, um rapaz bonito e com ótimo desempenho escolar. Ele era universitário e ele tinha namoradas, era muito feliz junto aos seus familiares, e ele se cuidava muito e tinha consciência de que ele tinha um grande conhecimento a respeito das lides diárias dele e onde ele atuava. E ele tinha um preparo físico muito bom, porque ele tinha o sonho de se transformar em um medalhista olímpico. Então ele tinha um propósito bem definido. Até que num determinado dia ele se descontrola um pouco e sai de moto e bate a moto e tem um acidente muito grave. E ele fica, de certa forma, quase que imperfeito ou em condições inadequadas para dar continuidade à vida dele. Então ele cai numa depressão profunda. E quando ele está nessa depressão, ele encontra um orientador, que é um espiritualista, chamado Sócrates, que dá a ele os primeiros passos com relação à nova forma de encarar a vida. E naquele momento ele fica extremamente frustrado, porque ele se viu completamente desconectado ou desinformado daquela nova necessidade que ele tinha, porque ele não tinha se preparado para aquilo, porque tudo aquilo que ele tinha e que lhe facilitava a vida era uma conquista que ele já tinha quando ele nasceu. Então, portanto, ele tinha facilidades, mas quando ele se depara com a deficiência, ele se sente completamente derrotado. E com esse novo orientador, chamado Sócrates, ele começa a perceber o quanto ele era ignorante, porque ele não tinha voltado para dentro de si até então. E aí Sócrates começa a conversar com ele a respeito dos potenciais que nós temos, que nunca às vezes são explorados. Nós nos apegamos tanto às nossas práticas diárias, ou nosso pragmatismo, que facilita de certa forma a nossa vida, e nós esquecemos de olhar para dentro de nós mesmos para conhecer como somos. Ok? Então, eu vou ler rapidamente para vocês aqui o texto que eu preparei. O guerreiro pacífico é aquele que sabe aproveitar cada momento da própria vida. Porque nós temos, às vezes, uma preocupação muito grande em analisar coisas do passado. Ou nós trazemos as preocupações do futuro, que nós nem sabemos como vão ser, para o nosso momento, e nos sentimos, às vezes, completamente, vamos dizer assim, desconectados ou inadequados para um futuro que às vezes a gente nem conhece.
Então a gente não tem chance nunca de estabelecer uma conexão boa com o passado e nem com o futuro, se não olharmos isso como o passado como aprendizado e futuro como desafio para os nossos conhecimentos de agora. Portanto, tudo que a gente pode realizar na vida é agora. Nesse momento, vocês podem estar realizando grandes coisas dentro de vocês. Ou seja, passeando por dentro e buscando, de certa forma, informações que, de certa forma, nos incomodam muito e a gente, às vezes, não prepara para responder para nós mesmos o que é que a gente gostaria de fazer. E a gente vai nesse modo contínuo, muito tempo, perdendo tempo e sem solucionar, às vezes, os nossos problemas. Aquele que pode focar no aqui e agora e desfrutar ao máximo cada momento do presente. Não propõe guerra contra ninguém. A sua guerra é interna. Eu estou trabalhando para a minha melhoria. Eu não consigo mudar ninguém. Nós precisamos nos convencer disso. Não posso mudar ninguém. Eu só posso olhar para o outro, fazer certa empatia e dar a ele alguma informação ou compartilhar com ele uma possibilidade de facilitar a solução dos problemas que ele tem. Mas eu não posso fazer mudança na vida de ninguém. Se eu conseguir fazer mudança na minha, já é uma grande vantagem e eu saio na frente de muita gente que não quer fazer. Não propõe guerra contra ninguém. A sua guerra é interna, contra os seus vícios. Nós temos vícios? Temos alguns, não temos? Viemos aqui para corrigir alguns, não vamos dar conta de corrigir todos. Né? No sentido de combater as suas más tendências, temos más tendências? Né? Temos. Pode ser que a gente já tenha melhorado muito, mas ainda temos algumas más tendências. Ele é inadequado, inquieto. O que é inadequado? Vocês se sentem inadequados o tempo todo dentro desse momento que nós estamos vivendo? Ninguém está adequado, gente. No mundo dinâmico como nós estamos vivendo atualmente, nós estamos constantemente inadequados. Basta comprar uma televisão nova para ver o que acontece. Basta comprar um computador, um celular novo para a gente ver o que vai acontecer. Basta a gente entrar num site qualquer e começar a olhar lá as novidades e a gente vai saber que a gente não conhece o que está lá exposto. Isso é todo dia. Então nós somos completamente inadequados. E essa inadequação é uma grande alavanca para a nossa melhoria. Se a gente se sentir incomodado e criar ação para cada incomodação que a gente sofre, com certeza a gente muda muita coisa para melhor na vida da gente. Inquieto, portanto, ele está sempre vigilante, reorientando e reestruturando o pensamento e ações com vistas ao bem comum de forma recorrente. Ele é recorrente, o tempo todo ele refazendo, repensando, reorientando, buscando informações novas, né? Não é só informações no sentido da espiritualidade, né? É informação de forma geral. A vida nos oferece uma gama de possibilidades, de coisas novas, né? Que a gente não tem nem tempo para poder olhar tudo. Então, é preciso que seja, né, que a gente tenha uma certa disciplina e buscar isso de forma recorrente para a gente poder tentar mudar um pouco o nosso interior. Isso aqui eu coloquei aqui porque os processos, todos eles se baseiam numa questão muito particular. Nós precisamos saber sempre o que nós vamos fazer. Isso é muito usado em processo operacional, processos de TI, tá certo? Porque está sempre dando problema e aí você precisa estar refazendo e reconstituindo o tempo todo. O que é que a gente precisa mudar? Né? Ou o que é que a gente precisa fazer? Onde, em que local nós vamos fazer essa mudança? O que é, nós estamos sabendo. Nós estamos falando o quê? Nós estamos falando do guerreiro pacífico. Onde? Dentro
mesmo. Quem vai fazer isso? Quando você vai fazer isso? Agora, eu vou fazer agora. Quem vai fazer? Sou eu mesmo. Cada um de nós vai fazer isso consigo. E ali, como nós vamos fazer? Isso nós vamos ver aqui agora. E por que é que nós vamos fazer? Então, assim, eu tirei disso aqui, eu vou falar mais desses dois itens, o porquê e como nós vamos fazer. O porquê? Nós temos aspectos humanos nas nossas vidas, né, que precisam ser questionados. Porque a inovação é constante, nós estamos sempre inadequados. Essa inadequação nós vamos conhecendo e vamos criando ações para elas. E nós temos aqui, com certeza, né, nós que estamos aqui, pelo menos, estamos na qualidade de espíritas. Tá certo? Não é isso? Se perguntar para a gente, qual é a sua religião? A gente vai dizer, eu sou um espírito, eu sou espírita. Ser espírita não é fácil. Assim como também não é fácil ser católico, como não é fácil outra religião qualquer. Para ser coerente, disciplinado, cumprir os preceitos de uma determinada doutrina, né, o espiritismo não é doutrina, mas para cumprir é preciso de muita disciplina e muita boa vontade. Perfeição espiritual. Espíritos são perfectíveis, ou seja, são capazes de se tornar perfeitos. Ao longo do tempo, ao longo de várias encarnações, nós vamos nos tornar perfeitos. Essas questões elas estão no livro dos Espíritas, dos 414 a 426. E se reencarnam diversas vezes até que se tornem puros. Livro dos Espíritos também. O esquecimento aparente das experiências passadas não se constitui um obstáculo ao desenvolvimento, uma vez que a bagagem adquirida pelos espíritos continua influenciando-os sob a forma de impulsos e de predisposição para a vida. Nós não lembramos da grande maioria nós não lembramos das nossas encarnações passadas, com raras exceções. Tem muitas pessoas, tem algumas pessoas que já sabem como viveram, mas isso é muito raro. Mas nenhum de nós esqueceu o que sabíamos durante os nossos processos reencarnatórios passados. Tanto é que hoje você pega criança com 4, 5 anos de idade tocando piano, sem nunca ter estudado piano. Essa é uma memória espiritual. O espírito é a inteligência, e essa inteligência busca, através das memórias, no sistema de armazenamento no psiquismo, e traz essas informações para o mundo de hoje. Então, esquecer as coisas do passado não é problema, aliás, é até uma necessidade. Já pensou se a gente, nessa vida, reencarnasse e encontrasse o nosso algoz da encarnação passada? A primeira coisa que a gente ia querer fazer seria, possivelmente, vingar, não é isso? E dificultaria muito. Resiliência comportamental. O que é resiliência? É capacidade de adequar, é capacidade de moldar a necessidades novas, é a capacidade que a gente tem de fazer empatia. Resiliência é a gente ser menos reativo, né? É a capacidade que a gente tem de se observar e observar o outro e tolerar com mais harmonia as adversidades ou as diferenças que os outros apresentam com relação a gente. Sentimento de pertencimento, de estar adequado, redução da culpa, conforto interno, paz de espírito, mais encontros com momentos felizes, etc. Para que a gente tem isso? É exatamente para isso. Gente, ter culpa é terrível. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Culpa é algo trágico para a vida da gente. Traz um desconforto e não nos traz benefício nenhum. Como nós vamos fazer isso?
é o conhecimento das leis divinas e humanas. A elevada doutrina dos Espíritos é a divina expressão do Consolador prometido. Olha, diante de uma afirmação dessa natureza, muitos de nós, né, apegamos às orações e esperamos, no sentido de sentar e esperar, não é no sentido de esperança, no sentido de expectar, né, de desejar, de querer, de buscar. Nós ficamos esperando, rezando, né, esperando que os nossos problemas às vezes se solucionem. Isso é inoperante. E nós temos tanta gente assim hoje, não temos? Está cheio. E muitas vezes a gente se comporta assim também. A gente reza, aí às vezes até chora, né? Dizendo, poxa vida, né? Eu pedi com tanta fé, eu pedi com tanto carinho, com tanta ternura, mas a gente não fez nada. Minha mãe falava sempre o seguinte, tinha um ditado que ela gostava muito, que era, faça a tua parte que eu te ajudarei. Dizem que Deus disse isso para os homens, né? Faz a tua parte que eu te ajudo. O pacto social também é uma diretriz que a gente precisa cumprir. Não é? O que é o pacto social? É um conjunto de regras das sociedades que, de certa forma, determina como é que a gente precisa comportar. Depois das 10 horas é permitido buzinar na rua? Né? É permitido botar som alto? Às vezes até tem, né? Mas é desrespeito. Então o pacto social traz para nós referências de como a gente trabalha. E é preciso que a gente trabalhar. O trabalho é constante. Não podemos deixar o trabalho de lado. Porque toda realização, ela depende exclusiva e unicamente do trabalho. Se eu não for trabalhar, alguém tem que trabalhar para mim. E quando alguém trabalha para mim, ele consegue para ele, né, e às vezes até concede um pouco a mim. Mas todo dia, né, nós precisamos nos preparar, porque o potencial nosso é igualzinho. Todos nós temos potenciais parecidos. A questão é só desenvolver. Portanto, todos nós somos capazes de resolver os nossos problemas e até sobrar recurso para ajudar o outro. Você já pensou se todo mundo usasse esse potencial de trabalho para resolver os próprios problemas? Você acha que nós estaríamos nessa condição? Né? Então falta preparo, falta educação. Mas isso é uma outra questão. É imprescindível ponderar que não será justo querer alguém comportar-se sem se dar o trabalho necessário. Não é isso? A gente não fica chateado quando alguém, de certa forma, apodera, né, das nossas coisas ou das coisas dos outros, né? E não... Né? É muito triste. Mas vamos deixar isso para lá. Coerência entre princípios e ações. Né? Coerência entre princípio e ação. Tem determinado princípio que diz claramente o que ele determina ou o que ele recomenda. E às vezes a gente faz exatamente o contrário nas nossas ações. Então precisa ter coerência. Como é que nós vamos chegar à paz? Né? Como é que nós vamos ser um guerreiro pacífico? Nós temos que respeitar os princípios que nos orientam de forma coerente. Respeito aos processos evidenciados. Né? Não adianta a gente hoje se revoltar contra o que é tido como norma de conduta. Não tem como. É preciso respeitá-los. Justiça como instrumento de aferição entre os princípios. A gente precisa ser justo também. Né? E orientados e as escolhas feitas para exemplificação. Ora, levantou... Eu vou fazer um comentário rapidinho aqui, eu acho que eu tenho que terminar com 40 minutos. Essa passagem, quando Cristo foi surpreendido dentro de um barquinho, e o barquinho era pequeno, e uma tempestade muito forte, ele estava atravessando
um pedaço do mar, um lago, e de repente fez-se grande tempestade e Cristo dormia. E um vento muito forte soprava e estava enchendo o barquinho de água. E as ondas eram muito altas e o barco iria virar a qualquer momento. Mas Jesus Cristo dormia na popa do barco. E os apóstolos ficaram desesperados e disseram o seguinte: nós precisamos acordar Jesus. E acorda e diz: mestre, nós vamos afundar. E Jesus acorda, levanta e pede para o mar, ordena ao mar que se acalme e ao vento que pare. E imediatamente ele para. O que é que aconteceu nessa hora? O que aconteceu nessa hora? Quem é que tem o poder de interferir nos fenômenos da natureza? Deus, não é isso? Só Deus. Os fenômenos naturais de grandes proporções, só Deus. Então Jesus nessa hora conversou com Deus. Ele conversa com Deus e diz da necessidade que ele está tendo. Então, nós também podemos conversar com Deus. Mas ele precisa fazer alguma coisa. Nesse caso, o que Jesus disse? Ele pediu, ele disse: pare o vento, pare as ondas, acalma esse mar. E se fez uma tranquilidade imensa. Quando Jesus dorme, é muito simbólico isso. Jesus viveu aqui na terra e viveu como homem. Então, como ele trabalhava muito, ele cansou. E ele deu um exemplo quando dormiu cansado, como se fosse uma pessoa normal. Ele nem precisava, porque ele poderia se recuperar de outra forma. Mas ele quis nos mostrar que é muito normal sentir cansaço e dormir pelo cansaço. Então, os exemplos que Jesus nos passa durante a sua trajetória de vida aqui na Terra, eles são sempre cheios de significados. E significados que vão muito além daquilo que normalmente a gente está acostumado a ler e perceber. Até nesses detalhes, ele era um expert. Como? Todos os segredos da aventura estão no amor e no trabalho da consciência redimida. Seria mãe. Eu coloquei isso aqui só para a gente dar uma pensada. Porque ventura, o que é ventura? Ventura é um tipo de sorte. Ela pode ser boa e pode ser ruim. Tá certo? Então, o que Emmanuel faz de forma muito sutil? Ele diz: o segredo da aventura. Que ventura que ele está dizendo? É uma aventura orientada, com base no trabalho, no amor e na consciência redimida. Ora, um trabalho feito com amor, um trabalho feito em cima de uma consciência que reconstituiu com base no bem, com base no amor, que tipo de trabalho ela vai produzir? Né? Então, a aventura que Emmanuel nos recomenda com esse pedacinho de escrita é algo que a gente pode confiar plenamente, porque é com base no amor. É aquilo que Jesus fez durante toda a sua trajetória aqui na Terra, trabalhando sempre com amor. Chico disse o seguinte: melhore tudo dentro de você para que tudo melhore ao redor dos seus passos. Isso não precisa nem explicar, né, gente? Não tem. É tão claro, é tão óbvio, né? Porque no dia que eu conseguir estabelecer a paz dentro de mim e começar a divulgar o amor através das minhas ações, com certeza as pessoas com as quais eu fizer qualquer tipo de colóquio também sentirão
uma reação muito parecida com a minha. E assim a gente poderia estar transformando todo o meio em que vivemos. Imagine todos nós fazendo isso, interagindo esse círculo que está aqui agora com outros círculos que estão ali fora, todos eles direcionados no sentido da construção do bem, né? Quando a gente vai às igrejas, quando a gente vai ao centro espírita, né? Por que a gente sente essa paz? Por que a gente sente essa tranquilidade? Por que os problemas nessa hora parece que são muito menores? Não é? Porque a gente está influenciado não só pela energia contagiante dos nossos irmãos encarnados, mas também pelos desencarnados. Estamos aqui para assentar, de certa forma, os nossos desequilíbrios. E quando isso acontece, eu sinto paz interior. Eu começo a externar algo de dentro de mim que vai reagir com aquelas pessoas com as quais eu convivo e que vai transformar isso numa onda gigantesca de coisas boas, de amor e de boa ventura. Todos os segredos da aventura estão no amor, no trabalho da consequência. Como? Esclarece com calma e argumenta serenamente. Se o outro não leva em consideração os teus conceitos, silencia e entrega ao tempo que eu a todos nos ensina sem pressa. Joana de Ângeles, né? Olha, gente, nós estamos em estágios diferentes de desenvolvimento. Completamente diferentes. É possível que a gente, numa casa como essa aqui e agora, a nossa possibilidade de estar, né, mais próximos é muito grande. Mas quando você vai para a rua, você encontra gente de todas as naturezas. Porque nós já temos uma certa formação, uma certa orientação no sentido da busca da espiritualidade desenvolvida por Jesus. Então a gente já tem uma iniciação e possivelmente a gente não pense de forma tão diferente. Então fica muito mais fácil a convivência. Ao passo que, se você entra num ambiente, por exemplo, numa delegacia de polícia, é necessário. Mas numa delegacia de polícia você vai ter consciências completamente distintas. No trabalho também, né? Num jogo de futebol, em qualquer lugar que você for, nós vamos encontrar gente que pensa diferente da gente. E nós não vamos convencer essas pessoas que nós estamos com a razão. Portanto, o que a gente faz? Esclarece com serenidade. Se formos aceitos, ótimo. Se não, o que a gente faz? Entrega para o tempo. E o tempo encarrega de fazer a transformação. E a gente continua em paz de novo. O guerreiro está pacificando. Ok? O que é essencial? Eu achei isso aqui interessante porque às vezes a gente se preocupa muito com o nosso estado atual ou o nosso estado, né, de maior beleza, né, de corpo perfeito, mas a gente esquece às vezes de cuidar da nossa alma, né? E a gente, para envelhecer, a gente precisa de educar espiritualmente. O guerreiro pacífico não tem só 18 ou 20 ou 25 ou 30 anos, não. O guerreiro pacífico passa por todas as faixas etárias. Não é porque a minha sogra hoje tem 98 anos que ela não é uma guerreira. E ela é guerreira e ela é uma guerreira pacífica. E ela não tem um corpo bonito, não tem um rosto bonito. Ela tem uma alma bonita. E isso, gente, é na construção do tempo. É através desse nosso trabalho de agora, na busca da nossa pacificação interna, com todas essas divergências e essas diversidades que a gente vive, é que a gente vai conquistar isso. Vamos chegar lá com uma alma mais tranquila. Isso é uma bela busca e uma grande conquista se a gente quiser. Eu vou fazer algumas considerações aqui agora para a gente fechar essa questão.
Guerreiro pacífico versus autoconhecimento. O que é autoconhecimento? Todo mundo, com certeza, conhece aquela citação de Santo Agostinho, não é isso? Santo Agostinho, santo, gente, né? Não é santo, então é diferente. Ele diz o seguinte: olha, na minha última encarnação, quando eu estive encarnado na Terra, eu sempre passava em revista, quando ia para a cama dormir, todos os meus atos do dia. E verificava se porventura eu tinha maltratado ou não tinha tratado alguém da forma que eu gostaria que fosse tratado. Isso é muito maior do que isso, e a linguagem que ele usa é muito mais bonita do que essa que eu estou falando. Mas o conceito é esse, tá certo? Ora, quando a gente busca o autoconhecimento com base só nesse conceito, não estou falando que ele está errado não, mas esse é um conceito de santo, gente. Quando a gente fizer um mergulho dentro da gente, o que é que a gente vai encontrar? Né? Nós vamos encontrar muitas coisas que a gente reprova. E se a gente se apegar só às reprovações, nós vamos sofrer muito. E a gente vai, com certeza, evitar fazer esse mergulho. Por quê? Porque eu não quero sofrer. Então, quando eu olhar para dentro de mim, eu não posso somente me recriminar. Dizem que o olhar interno, ele tem que ser com compaixão. Ele precisa de ter contemplação, mas precisa de ter compaixão. Ele precisa de ter contemplação, ele precisa ter compaixão para que você não se torne vítima das suas próprias avaliações ou do seu próprio ajuizamento. E ele precisa ter contemplação para que a gente possa perceber o que nós temos de potencial. Nós temos coisas bacanas pra caramba dentro da gente. Nós temos capacidade de fazer, de transformar, de mudar de vida, de conhecer coisas diferentes, de fazer novas conquistas, de memorizar, tá certo? De falar, de fugir, de correr, de exercitar. Nós temos um potencial enorme. Então nós precisamos olhar para dentro da gente e corrigir o que precisa ser corrigido, mas sem desconsiderar o quanto nós somos uma criatura divina e feita por amor de Deus, nos moldes que nos atendam às necessidades que a gente vive hoje. Isso é fundamental. O autoconhecimento, ele passa necessariamente por isso. Quando eu falo em autoconhecimento, a gente precisa ter em mente alguns conceitos, né? Dizem que tem um trocadilho que eu acho muito interessante. Esse papelzinho aqui, vou botar essa papel aqui. Que é a amargura. A amargura, né, é a mistura de amar e cura. Quem ama, cura a sua amargura. E para você amar, é preciso desarmar. Ninguém consegue amar se tiver armado. Então desarme-se para amar. É fundamental. Porque ninguém que está armado é capaz de ouvir sem reagir. E nós precisamos de agir, não é de reagir. Vocês estão me entendendo? Isso é fundamental. Nós só vamos conseguir transformações se nós tivermos ações e não reações. E para não ter reações, a gente precisa desarmar para poder amar. Com amor, a gente é capaz de aceitar as diferenças e nos tornar harmônicos e aceitando os outros do jeito que eles são, para poder cuidar da nossa transformação pessoal. É muito importante isso. Tenham sempre em mente, né, que não existe
um sentimento mais capaz de te transformar do que o amor. Dizem que quem ama, e quem ama de forma intensa, tem cerca de um potencial de inteligência muito maior do que os demais. Quem ama tem muito mais coragem do que quem não é capaz de amar. O amor é capaz de criar em nós ações que façam o que está ali. Comece a fazer o possível e daqui a pouco você está fazendo o impossível. Mas só faz isso quem ama. E só ama quem desarma. Coloca isso dentro de nós. Desarmar é fundamental. Com certeza, vocês vivem isso também, eu vivo isso também, né? A gente às vezes começa uma observação, o outro já pula na frente e diz, não, não é não. Ele não está amando, ele está armado. E quem está armado reage o tempo todo. A reação de quem está armado impede uma ação profícua naquilo que o guerreiro pacífico precisa, que é paz. Muita paz para vocês, muito obrigado. Ok? Tenha uma boa noite. Eu também. Vamos fazer a prece final e ainda passar para o passo.